Salve, família vascaína! Seja bem-vinda aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aqui no Vasco em Família. Deixa o like também, o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e deixar aqui sempre aquele like para dar uma moral aqui pro Thiagão e comentar nos vídeos também, que eu tô sempre aqui respondendo geral e o comentário de vocês ajuda muito a gente aqui a aprender muito mais sobre Vasco da Gama. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Canal parceiraço aqui do Vasco em Família, faço parte também do Cruz Maltino Sem Fronteira. Amanhã uma live às 5h30, vamos falar do jogo aí do nosso Vascão contra o Avaí. O link vai estar aqui na descrição, dá essa moral porque vascaíno ajuda vascaíno. No vídeo de hoje, vamos conversar aí nos comentários sobre a provável escalação do Vasco da Gama, Marcelo Cabo, que pode fazer mudanças aí no time titular. E vamos falar aí do Levenciano, pedindo para você, torcedor vascaíno, se associar. Vamos saber mais? Roda a vinheta, que hoje o vídeo tá legal. Vai! E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Bora pro vídeo, família vascaína. Já vamos começar falando aí do jogo de amanhã, Vasco e Avaí, às 7 horas em São Januário. O Avaí, que é o lanterna do campeonato, tem apenas um ponto, né? Um empate e 2 derrotas. Vem num péssimo momento o Avaí, então é um bom jogo aí pro Vasco consolidar aí os 3 pontos, ganhar os 3 pontos e chegar mais próximo ali da parte de cima da tabela. Vale lembrar que na próxima rodada, no sábado, às 4h30, o Vasco encara o CRB, que já tá ali em cima na tabela, tá com 7 pontos. Vamos torcer aí pro CRB não ganhar do Goiás. Um empatezinho seria excelente. E aí, na próxima rodada, o Vasco ganhando do Avaí, ganhando do CRB, o Vasco entra ali na zona de classificação para a Série A e dali não tem que sair mais e ficar ali para sempre, porque sinceramente a Série B não é esse bicho papão aí todo, não tem muito time ruim. Eu sei que o Vasco vem num péssimo momento, mas é dali que a gente tem que ficar e não tem que sair de jeito nenhum. Então o Vasco pode promover aí o Marcelo Cabo, pode promover algumas mudanças no time titular. Tá aqui na Super Vasco que Juninho e Miranda são testados e podem ser titulares contra o Avaí. E o time do Vasco ficaria assim, a provável escalação nesse jogo contra o Avaí seria Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça e Miranda. Zeca, Michel, Juninho, Marquinhos Gabriel, Peck, Cano e Léo Jabá. Vale lembrar ainda que tem uma grande chance aí de o Leandro Castan ganhar essa vaga do Ricardo Graça, então a zaga ficaria Miranda e Leandro Castan. A gente sabe que o Hernando e o Ricardo Graça realmente não estão conseguindo entregar aquilo que o torcedor espera, que o Marcelo Cabo espera, então a gente pode ver essa mudança também no sistema defensivo. O Juninho pode estar ganhando uma chance também aí no meio-campo do Vasco, é um jogador que entrou bem contra o Brasil de Pelotas, mudou alguma coisa ali, né, que estava bem ruim. O Michel vindo para o meio campo, nada de Michel na lateral esquerda, eu acho que isso é um erro muito grande. Quando o Zeca não jogar, cara, bota um Riquelme, é bom jogador, é jovem, mas tem que botar um lateral esquerdo de origem, nada de Michel. Então esse é o provável time do Vasco. Tomara que o Vasco venha jogar melhor do que vem atuando e aproveitar essa péssima fase do Avaí e somar assim os 3 pontos para a gente chegar na parte de cima da tabela e ficar mais tranquilo, né? Em 3 rodadas, uma vitória e um empate não é o que a gente quer. O Vasco tem que ganhar, ganhar e ganhar nessa Série B. Torcida vascaína, minha família vascaína, gostaram da provável escalação? Deixa aí nos comentários se você faria alguma coisa diferente, como o próprio Galarça aqui nessa provável escalação tá barrado, se vocês entrariam aí com o Riquelme na lateral esquerda, por exemplo, o Zeca na direita. Eu não gosto tanto assim do Léo Matos, não sei porque ele tem essa vaga toda aí de titular, essa preferência toda do Marcelo Cabo, não me agrada o Léo Matos. Então, deixa aí nos comentários se você faria alguma mudança aqui. Se você fosse o Marcelo Cabo, concorda com essa provável escalação aqui do Vasco da Gama para o jogo de amanhã? Tomara que a gente consiga, sim, os 3 pontos.
Torcida vascaína, vamos para o próximo assunto aí do nosso vídeo. Vamos trazer mais alguns trechos da live do Levin lá no canal Camisas Negras, uma live muito legal, muito importante, onde eu vou trazer alguns trechos aí para a gente entender esse atual momento do Vasco da Gama, né, onde a gente tem mais uma vez aí, mais um ano, um time bem limitado, mas não só isso, os últimos anos aí que o Vasco não consegue montar bons times, não consegue ter investimentos, não consegue ter parceiros, patrocinadores que possam possibilitar o Vasco a fazer grandes investimentos no futebol, e a gente vem convivendo aí com o resto. Essa é a verdade. O Vasco cada vez mais olha para o mercado, para as sobras e não para contratar grandes jogadores. E como eu já disse aqui, não se faz um time campeão com o resto. Essa é a verdade. Então a gente vê aí algumas campanhas, né, como o Vaspix, né, como foi a campanha do CT, ou a associação em massa, e tudo isso é válido. Tem torcedor que concorda, outros não, mas eu acho o seguinte: para você cobrar um apoio incondicional do torcedor, e o torcedor do Vasco sabe disso, tem um amor muito grande por esse clube, mas essa gestão que está aí, ou as gestões anteriores que passaram no Vasco da Gama, tem que ter esse entendimento. O principal motivo do Vasco estar nessa situação são eles, é a gestão, não é a torcida, não é o Vasco, são eles que impedem o crescimento do clube, impedem de chegar a investimentos no clube, impedem parceiros de ver o Vasco como uma grande possibilidade de investimento, e aí o Vasco crescer cada vez mais e montar times fortes, que é o que a gente quer, ser campeão. Então nesse trecho da live, o Levin fala exatamente isso, da política, do ambiente que precisa mudar o mais rápido possível, senão a gente não vai ver um Vasco forte. Em vez de promover a paz, de tentar se aproximar de todos os vascaínos, faz justamente o contrário, acirra os ânimos, a combatividade, acirra a guerra, expulsa pessoas do quadro social. Então, não promove a paz. E mais do que isso, piora o ambiente político, que já é bastante hostil há muito tempo. Isso eu digo com toda a certeza do mundo, e minha convicção é plena com relação a isso, de que isso é um erro estratégico terrível para o destino e futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós temos que colocar o nosso racional, quando estamos à frente da gestão de uma instituição, acima das emoções políticas, acima das vaidades políticas, porque se assim não procedemos, nós pioramos o ambiente de negócios, que já é bastante ruim para o Vasco. Quando se faz uma análise SWOT, como a que fizemos na construção do Somamos, nós verificamos e fazemos uma análise ambiental externa, ou seja, uma análise de concorrência e de mercado, e fazemos uma análise ambiental interna. E a análise ambiental interna que nós fizemos naquele momento já indicava uma situação política bastante conturbada e instável, que afasta e afugenta parceiros e investidores de qualidade. O Vasco nunca vai deixar de ter pessoas interessadas e empresas interessadas. O problema é que quando você tem um ambiente hostil, pessoas interessadas, empresas interessadas, talvez não tenham a melhor qualidade possível que se poderia ter num ambiente mais tranquilo. E, além disso, quem se aproxima nesse ambiente ruim está disposto a pagar muito pouco, a dar muito pouco para o que a instituição realmente vale e merece. Então, nós temos um momento onde o Vasco está vivendo uma fase esportiva muito ruim há muito tempo, onde existe ausência de credibilidade interna e externa, onde a autoestima do torcedor está muito baixa e onde as nossas conquistas esportivas estão ficando cada vez mais distantes no tempo. E nós não podemos viver somente de história, embora a nossa história seja muito importante e nos enche de orgulho, nós não podemos viver só de história.
E quando se vai ao mercado para se captar parceiros do ponto de vista do investimento, da criação de uma empresa que controle o futebol do clube, a sua valuation ela vai ser muito baixa perto daquilo que pode ser o Vasco, daquilo que deve ser o Vasco. Então, quando nós fizemos as análises de que tipo de captação de recursos nós deveríamos priorizar para dar solução financeira ao Vasco e fazê-lo disputar títulos novamente, nós entendemos que a questão da venda de equity, de se fazer um clube-empresa, pode ser uma alternativa, mas não é o momento de se pensar nisso para o Vasco, na minha avaliação. Por isso que nós entendemos que o melhor era um investimento e não um desfazimento de seus ativos. O que a gente vê hoje, Marcelo, no clube, é um desfazimento de seus ativos, uma redução dos valores dos seus ativos, o que a gente chama em administração de downsizing. O Vasco está sofrendo um processo de downsizing, ou seja, a sua operação está ficando mais barata, os seus ativos estão sendo reduzidos para que você talvez viabilize a entrada de parceiros a um custo mais baixo, o que não agrega valor para a instituição. Porque o Vasco é, seguramente, o clube brasileiro com maior potencial de resultado disparado com relação a qualquer outro clube. Quando eu vejo as pessoas batendo palmas e babando o ovo, por exemplo, do Palmeiras, tira a Crefisa do Palmeiras e vê o que vai acontecer. O Palmeiras é extremamente dependente desse parceiro. Então, nós temos um clube com valores, com história, e se houver uma estratégia de marketing e comercial adequada, com capacidade de levantamento de recursos inigualável no futebol brasileiro. O Vasco tem raízes europeias, conexão capaz de torná-lo uma marca global, o que outros estão tentando construir, o Vasco já tem no seu DNA. Já tem enraizado na sua cultura, se isso for trabalhado da forma adequada. O problema é que, infelizmente, o Vasco tem penado nos últimos anos por possuir gestores com uma mentalidade inadequada para a grandeza da instituição. Se tivermos gestores que sejam capazes de entender, em primeiro lugar, o tamanho do Vasco, o potencial do Vasco, nós certamente temos uma capacidade de crescimento absurda. Para a gente estar finalizando o vídeo, torcida vascaína, a gente vai passar aqui a parte também que o Levin fala aí de o torcedor vascaíno precisar se associar, principalmente ser sócio votante para decidir sim o futuro do clube. Então, ele até faz uma postagem no Instagram hoje dizendo o seguinte, ó, lá na live ele bota: queremos um Vasco foda. E também conclame os torcedores do Vasco a se associarem ao clube como sócios estatutários, votantes, pois só assim teremos um Vasco que sonhamos, sem precisar entregar nosso clube para empresários. Vamos nessa? Então ele fala basicamente isso, a importância do torcedor se envolver na política do clube, isso é fundamental para a gente querer um Vasco melhor. Então, tá aí a importância, inclusive lá nos stories dele ele posta vários torcedores vascaínos que depois dessa live falam lá com ele: cara, vou me associar, é assim mesmo, a gente tem que participar da política do clube, a gente tem que ter um poder de decisão para que a gente possa sim ajudar o clube do Vasco a mudar o que está acontecendo nesses últimos anos. Então tá aí, na voz de Levenciano, ele fala a importância do torcedor vascaíno se associar para a gente mudar, para ter cada vez mais pessoas que queiram ajudar o Vasco. Se liga só.
de mudança de estatuto, ela terá que ser ratificada por uma Assembleia Geral de Sócios. E se você, vascaíno, não for sócio, nesse momento, não estou nem falando para votar em 2023, não. Estou falando se fizerem isso, quando fizerem. Se você não for sócio nesse momento, e eles lá dentro do clube estiverem colocando para dentro quem eles querem, da maneira como quiserem, não estou dizendo que estão, mas pode ser que esteja, porque infelizmente isso é histórico no Vasco. Quem vai decidir o destino do Vasco não é você, vascaíno. Então, é muito importante hoje se associar como sócio votante. Se vocês não querem desistir do Vasco, ou pelo menos não querem que eu desista do Vasco, deem um exemplo. Se associem e lutem por um Vasco democrático, por um Vasco no qual a Assembleia Geral, que é soberana, diga não a qualquer tipo de irregularidade e impropriedade que se possa fazer para se inibir alguém de poder tentar mudar para melhor os destinos do clube que nós amamos. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.